Olá meninas! No vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre gratidão, a gratidão do mês. Então todos os meses eu quero fazer um vídeo sobre gratidão, sobre coisas que eu fui grata durante o mês. Então, né, no mês de janeiro, hoje, né, finalizando o mês de janeiro, eu tô gravando esse vídeo pra falar pra vocês pelo que eu fui grata durante esse mês. Então, assim, tem muitas coisas que eu fui grata. Eu tenho um costume desde 2020, nós estamos em 26 agora, desde 2023, eu tenho um costume de escrever coisas pelo que eu fui grata no dia. Então, isso tem me ajudado bastante, né? E hoje eu gostaria de falar pra vocês, nesse mês de janeiro, coisas que eu fui grata, né? E eu até marquei aqui pra mim não me perder, né? Tem muitas coisas que eu fui, durante o mês eu fui anotando, coisas que eu fui grata, mas eu vou falar algumas coisas, tá? A primeira coisa foi a viagem pra Bolívia, né? Onde eu passei momentos muito bons, né? Com meu esposo e com a minha filha, em Bolívia, onde a gente fez muitas atividades, coisas que nós não fazemos aqui, né? Enquanto estamos aqui no Brasil, porque trabalhamos e tudo. E quando a gente tá de férias, a gente consegue fazer muitas coisas, né? Então, uma das coisas na viagem da Bolívia eu fiquei muito grata foi eu ter montado um cavalo. Gente, eu morro de medo de cavalo, né? Toda vez que eu vi um cavalo assim perto aqui de casa, se o cavalo relincha, já tô lá longe, né? E eu pude ir num lugar onde tinha muitos cavalos, aonde fazia montaria, né? E eu, naquele medo total, né? Ai, não, não consigo, não consigo. E eu montei no cavalo, né? Eu montei no cavalo, depois eu vou ver se eu consigo deixar uma foto aqui. A foto não tá muito boa, gente, porque a minha cara tava de medo. Mas eu pude montar no cavalo, eu dei uma voltinha assim, né, junto com o instrutor lá do cavalo, dei uma volta, né, com o cavalo, e isso foi um aprendizado pra mim, porque foi agora em janeiro, né, antes da gente voltar pra casa. E foi um aprendizado pra mim de que eu posso, né, eu só tenho que tentar. Às vezes tem coisas que a gente coloca como um empecilho na nossa vida, eu não consigo, eu não posso, eu não faço, né, não dá, eu não vou conseguir fazer. Mas nós é, precisamos parar e tentar, né? E isso foi o que aconteceu comigo. Eu morro de medo de cavalo, mas quando eu cheguei lá, tava todo mundo montando, né? Aquela felicidade toda, porque as pessoas têm experiência. Eu tinha medo, né? Eu estava lá no cantinho, assim, vendo os cavalos, mas cada relinchada era. O meu coração, né, palpitava forte. E, e eu falei, não, eu vou, né, é uma experiência, né, eu tenho esse momento, né, para experimentar, então eu vou fazer, né, mesmo que seja difícil para mim, né. E eu fui, e eu consegui montar no cavalo e ainda dei uma voltinha lá com o instrutor, mesmo com medo, mas eu fiz. Então, isso foi uma das coisas que eu fui grata, né, nesse mês de janeiro, porque eu pude perceber que eu posso fazer as coisas, né? Às vezes é eu mesma que coloco empecilho na minha vida. Então, às vezes vocês também, né? Se vocês se colocam esses empecilhos, né? Não façam isso, né? Tente. Mas se realmente não conseguir, tudo bem também, né? Mas tente, né? Isso foi o que aconteceu comigo e eu sou muito grata, né? Por ter tentado e ter conseguido, né? Não quer dizer que eu perdi meu medo de cavalo, né? Mas eu pude me aproximar, né? Deixar o meu medo ali um pouquinho de lado. A outra coisa que eu fui muito grata e eu senti o cuidado de Deus na minha vida, né, nesse mês de janeiro, foi quando nós voltamos. Quando nós chegamos aqui no Brasil, a gente chegou numa terça-feira. A gente chegou em horário de almoço, a gente almoçou com a minha família e tudo, e minha filha passou mal. Minha filha passou mal e a gente foi pro hospital. Chegamos no hospital, ela tava com a situação super baixa, então ela teve que se internar. Então, eu senti o cuidado de Deus, né? Às vezes naquele momento eu fiquei um pouco apreensiva, mas depois parando e refletindo, eu senti o cuidado, o amor de Deus por mim e pela minha família, né? Porque nós estávamos viajando, né? E a viagem de Bolívia para cá duram 3 dias de ônibus. E a gente viemos de ônibus, né? Desta vez. E, e
pra vir da fronteira, né? Porque a gente tava vindo da fronteira pra cá. É 24 horas, né? 22 horas, assim. Então, nós estávamos nessa viagem, né? Da fronteira até aqui. São 22 horas. E minha filha estava bem no ônibus, estava tudo bem, né? E quando nós chegamos, ela começou a passar mal. Então, no momento eu fiquei apreensiva, mas depois eu pensei no amor e no cuidado que Deus tem pela minha família, né? Naquele momento, porque ela podia ter passado mal no ônibus, né? E o que nós iríamos fazer? Numa estrada onde não tem hospital, não tem nada, né? Íamos ter que descer do ônibus, deixar as malas, porque não teria como ir para um hospital com malas, e, eu senti, né, o amor e o cuidado que Deus tem por mim, pela minha família, né, naquele momento. Ela chegou em casa, a gente almoçou, tivemos um tempinho ali com a minha família, e aí ela começou a passar mal. A gente fomos pro hospital e ela ficou internada, né? Ela tem um problema com asma, e então ela ficou com a saturação muito baixa. Então teve que internar por conta disso, né? E a gente ficamos 4 dias no hospital com ela internada. Então, para mim, foi uma gratidão, né? Uma gratidão de saber que o Pai Celestial, ele me ama, né? E ele ama a minha família, né? Apesar de, né? Ele nos ama, né? Ele pôde me mostrar o amor dele e o cuidado dele por mim, sabe? Em especial naquele momento, né? E eu sou muito grata por ter passado por essa experiência, né? Mesmo que foi uma experiência não muito boa, né? De ver minha filha doente, ter que carregar ela correndo pro hospital e internar ela, mas por saber, né, que o Pai Celestial está comigo a cada momento e que Ele cuida de mim e da minha família. Então, eu sou grata, né, por esse momento, por ter tido essa experiência. A outra coisa que eu fui grata esse mês foi também, nós temos chegado, então nós já tínhamos tudo planejado, né, e de que nós chegaríamos em determinado dia, e desse determinado dia até o final do mês, nós teríamos para trabalhar, para pagar nossas contas, que as contas vêm, né, todo mês. E o que aconteceu? A Mary ficou doente, a gente internou, ficamos uma semana com ela internada, e assim, a gente ficou preocupado, né? Só que a gente já tinha sentido o amor e o cuidado de Deus, né, na nossa vida. Então, a gente voltou a trabalhar depois da semana que a Mary ficou doente, e a gente conseguiu pagar nossas contas, pagar as coisas que a gente tinha que pagar sem problema algum. Sendo que nós tínhamos planejado, né, nos nossos planos, né, a gente tinha planejado chegar, trabalhar e pra gente conseguir pagar nossas contas. Mas Deus fez diferente, né? Deus fez de outra forma, e a gente conseguiu pagar e fazer as nossas coisas conforme nós planejávamos. Então, uma coisa que eu pude aprender com isso é que Deus, ele tem o plano dele e é melhor do que o nosso, né? Às vezes nós planejamos coisas para nossa vida, mas Deus está planejando coisas melhores, né? Então, por mais que nós passamos por um momento difícil, né? O Senhor, ele mostrou o amor dele, o cuidado dele por nós, e ele nos retribuiu no nosso trabalho, né? Ele sabia que nós precisávamos, no nosso pensamento, no nosso planejamento era chegar, trabalhar, para a gente conseguir pagar nossas contas, as coisas que precisávamos fazer. Mas não foi o que aconteceu. No plano de Deus, ele mostrou pra gente que ele cuida, né? Que eu preciso ser dependente dele, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi, né? A depender, né, de Deus. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas com a nossa mão, né? Mas o Senhor, ele está à frente, né? E se a gente entregar tudo pra ele, ele vai fazer melhor. E isso foi um dos aprendizados também agora de janeiro. Outra coisa, eu conheci um canal aqui no YouTube, que é da Rose Pires. E, na verdade, foi em dezembro, né, que eu vi esses vídeos, porque eu tinha bastante tempo, né, tava de férias, então eu tava com bastante tempo pra ver as coisas, fazer coisas que eu gostava de fazer. Então, eu assisti esse canal do YouTube, né, foi um canal que eu conheci agora em dezembro. Então, eu vou falar que foi agora em janeiro também, porque eu assisti agora em janeiro. Mas, gente, que aprendizado eu tive com essa mulher, né? Ela foi fazer uma viagem para África, né? Onde ela foi fazer um Natal, né, solidário para as crianças da África.
E ela ali mostrou a realidade, né, daquele povo, daquelas pessoas ali, como eles vivem. Gente, eu sou uma pessoa que eu sou muito emotiva. E então, quando eu vi tudo aquilo que ela mostrou lá nos vídeos, depois se vocês quiserem ir lá no canal dela, vocês também podem ver. Gente, eu fiquei assim, sabe? Na verdade, nem foi no canal, foi no TikTok que eu vi isso. Eu fiquei assim, nossa, a gente reclama, né? Então, foi uma das coisas também que eu aprendi, a parar de reclamar, né? Não que eu reclamava direto, mas eu reclamava. E quando eu vi aquelas pessoas, aquelas crianças, né, não tinham nada, sabe? Não tinham um sapato, não tinham um chinelo, não tinham comida, né? E aquelas crianças gratas por um pedaço de pão. Aquilo, aí a gente começou a emotiva. Aquilo cortou meu coração. Porque às vezes nós temos pão na nossa casa, né? E às vezes a gente reclama que o pão tá duro, né? Aquela criança, ela só queria um pão. Não importasse como o pão tava. Se o pão tava duro, se o pão era de um dia ou do outro dia, né? Então, me emocionou muito esse canal e foi no TikTok que eu vi essa publicação dela. E, gente, se vocês quiserem olhar, né, olhem lá, né? Vocês vão tirar algum aprendizado daquilo, né? Como eu também tirei, né? A ser mais grata, a parar de reclamar, né? A parar de é, reclamar, sabe? Porque eu tenho, eu tenho muita coisa, né? E eles lá não têm nada, né? Então, isso foi um dos aprendizados. E o último foi o cuidado de Deus mesmo, na minha vida, na minha família. Como eu falei, né, a Meg tinha ficado doente, a gente tinha os planos de chegar, trabalhar e, e, e fazer, né, tipo, juntar o dinheiro ali pra comprar as coisas. E agora, né, já agora em fevereiro começa as aulas. Então, precisava comprar material pra Meg, comprar a mochila, as coisas dela. Ela tem uma mochila, né, se eu for pensar ali pelo vídeo da mulher da Rose, né, minha filha tem uma mochila, gente, pra ela ir, porque do ano passado não tá tão ruim, tá boa, tá em bom estado, podia usar essa mochila. Mas minha filha, né, vinha pedindo uma mochila de um personagem que ela gosta, tá gostando agora no momento. E eu não ia ter o dinheiro pra comprar essa mochila agora, né, tipo, no primeiro momento agora em janeiro, pra ela começar em fevereiro as aulas com a mochila nova. Eu não teria, porque a gente, né, temos, conseguimos pagar as nossas contas, coisas que eram essenciais. E ontem, minha irmã, minha irmã, que é a madrinha da minha filha, comprou a mochila dela, né? Comprou a mochila, comprou o estojo e eu pude sentir o amor, né? Novamente do Pai Celestial por mim, né? Porque em nenhum momento eu falei pra minha irmã que eu, né? Que precisava comprar a mochila da Meg, em nenhum momento, né? E ela simplesmente foi lá em São Paulo, comprou a mochila que ela queria, né? Do jeitinho que ela queria as coisas. E comprou, né? E aí eu pude sentir novamente o amor de Deus, né? O cuidado de Deus na minha vida, né? Porque a Meg iria usar a mochila que ela já tinha do ano passado, né? Pra até, tipo, nós estabelecermos, né? E aí eu ia comprar, né, durante o ano pra ela a mochila que ela queria das guerreiras, né? Que ela tá gostando agora das guerreiras. E minha irmã foi lá e me surpreendeu, né? Na verdade, não foi a minha irmã, mas foi Deus, né? Deus me surpreendeu novamente, né? Então, ele me surpreendeu da maneira assim: filha, eu tô aqui, eu tô cuidando de você, né? Deixa eu cuidar de você, né? Porque, como eu falei, às vezes não vou falar nós, mas eu vou falar de mim, né? Às vezes eu tenho esse negócio de, eu tenho que fazer, eu que vou, né? Eu vou, né? Assim, vou fazer as coisas. Mas eu esqueço que aquele lá ele faz tudo, né? Então, novamente, eu senti o amor e o cuidado de Deus, né, na minha vida. E mostrar pra mim, né? Olha, Jéssica, eu tô aqui. Olha, filha, eu tô aqui, né? Deixa eu cuidar de você. Porque às vezes eu quero fazer tudo, né? Então, foi uma das coisas que eu aprendi durante esse mês de janeiro. Então, se vocês
Tem alguma coisa pelo que vocês foram gratos, né? Se vocês não têm esse costume de escrever todos os dias algo pelo que você foi grato, mas tem uma coisa aí dentro do mês de vocês que vocês, nossa, né, eu senti o amor de Deus, ou então eu fui grata por isso, né? Coloca aqui nos comentários, né, no link, aqui, desculpa, aqui nos comentários, né, dê o like, porque é muito importante para que o canal cresça, né? Eu tô querendo voltar novamente aqui com o canal, né? Porque é uma das coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de compartilhar, né, com vocês, coisas que eu aprendo, né? E a gente não pode deixar pra gente, a gente tem que repassar, né? Coisas que são boas para que as pessoas possam crescer, né? Progredir, isso é muito bom. E então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, como eu falei. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, uma coisinha aí pelo que você foi grata nesse mês, tá bom? Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Olá meninas! No vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre gratidão, a gratidão do mês. Então todos os meses eu quero fazer um vídeo sobre gratidão, sobre coisas que eu fui grata durante o mês. Então, né, no mês de janeiro, hoje, né, finalizando o mês de janeiro, eu tô gravando esse vídeo pra falar pra vocês pelo que eu fui grata durante esse mês. Então, assim, tem muitas coisas que eu fui grata. Eu tenho um costume desde 2020, nós estamos em 26 agora, desde 2023, eu tenho um costume de escrever coisas pelo que eu fui grata no dia. Então, isso tem me ajudado bastante, né? E hoje eu gostaria de falar pra vocês, nesse mês de janeiro, coisas que eu fui grata, né? E eu até marquei aqui aqui pra mim não me perder, né? Tem muitas coisas que eu fui, durante o mês eu fui anotando, coisas que eu fui grata, mas eu vou falar algumas coisas, tá? A primeira coisa foi a viagem pra Bolívia, né? Onde eu passei momentos muito bons, né? Com meu esposo e com a minha filha, em Bolívia, onde a gente fez muitas atividades, coisas que nós não fazemos aqui, né? Enquanto estamos aqui no Brasil, porque trabalhamos e tudo. E quando a gente tá de férias, a gente consegue fazer muitas coisas, né? Então, uma das coisas na viagem da Bolívia que eu fiquei muito grata foi eu ter montado num cavalo. Gente, eu morro de medo de cavalo, né? Toda vez que eu vi um cavalo assim perto aqui de casa, se o cavalo relincha, eu já tô lá longe, né? E eu pude ir num lugar onde tinha muitos cavalos, aonde fazia montaria, né? E eu, naquele medo total, né? Ai, não, não consigo, não consigo. E eu montei no cavalo, né? Eu montei no cavalo, depois eu vou deixar, vou ver se consigo deixar uma foto aqui. A foto não tá muito boa, gente, porque a minha cara tava de medo. Mas eu pude montar no cavalo, eu dei uma voltinha assim, né, junto com o instrutor lá do cavalo. Dei uma volta, né, com o cavalo. E isso foi um aprendizado pra mim, porque foi agora em janeiro, né, antes da gente voltar pra casa. E foi um aprendizado pra mim de que eu posso, né, eu só tenho que tentar. Às vezes tem coisas que a gente coloca como um empecilho na nossa vida, eu não consigo, eu não posso, eu não faço, né, não dá, eu não vou conseguir fazer. Mas nós precisamos parar e tentar, né? E isso foi o que aconteceu comigo. Eu morro de medo de cavalo, mas quando eu cheguei lá, tava todo mundo montando, né? Aquela felicidade toda, porque as pessoas têm experiência. Eu tinha medo, né? Eu estava lá no cantinho, assim, vendo os cavalos, mas cada relinchada era, o meu coração, né, palpitava forte. E eu falei, não, eu vou, né, é uma experiência, né, eu tenho esse momento, né, para experimentar, então eu vou fazer, né, mesmo que seja difícil para mim, né. E eu fui, e eu consegui montar no cavalo, e ainda dei uma voltinha lá com o instrutor, mesmo com medo, mas eu fiz. Então, isso foi uma das coisas que eu fui grata, né, nesse mês de janeiro, porque eu pude perceber que eu posso fazer as coisas, né? Às vezes é eu mesma que coloco empecilho na minha vida. Então, às vezes vocês também, né? Se vocês se colocam esses empecilhos, né? Não façam isso, né? Tente. Mas se realmente não conseguir, tudo bem também, né? Mas tente, né? Isso foi o que aconteceu comigo e eu sou muito grata, né? Por ter tentado e ter conseguido, né? Não quer dizer que eu perdi meu medo de cavalo, né? Mas eu pude me aproximar, né? Deixar o meu medo ali um pouquinho de lado.
A outra coisa que eu fui muito grata e eu senti o cuidado de Deus na minha vida, né, nesse mês de janeiro, foi quando nós voltamos. Quando nós chegamos aqui no Brasil, a gente chegou numa terça-feira. A gente chegou em horário de almoço, a gente almoçou com a minha família e tudo, e minha filha passou mal. Minha filha passou mal e a gente foi pro hospital. Chegamos no hospital, ela tava com a situação super baixa, então ela teve que se internar. Então, eu senti o cuidado de Deus, né? Às vezes naquele momento eu fiquei um pouco apreensiva, mas depois parando e refletindo, eu senti o cuidado, o amor de Deus por mim e pela minha família, né? Porque nós estávamos viajando, né? E a viagem de Bolívia para cá duram 3 dias de ônibus. E a gente viemos de ônibus, né? Desta vez. E pra vir da fronteira, né? Porque a gente tava vindo da fronteira pra cá, é 24 horas, né? 22 horas, assim. Então, nós estávamos nessa viagem, né? Da fronteira até aqui. São 22 horas. E minha filha estava bem no ônibus, estava tudo bem, né? E quando nós chegamos, ela começou a passar mal. Então, no momento eu fiquei apreensiva, mas depois eu pensei no amor e no cuidado que Deus tem pela minha família, né? Naquele momento, porque ela podia ter passado mal no ônibus, né? E o que nós iríamos fazer numa estrada onde não tem hospital, não tem nada, né? Íamos ter que descer do ônibus, deixar as malas, porque não teria como ir para um hospital com malas, e, eu senti, né, o amor e o cuidado que Deus tem por mim, pela minha família, né, naquele momento. Ela chegou em casa, a gente almoçou, tivemos um tempinho ali com a minha família e aí ela começou a passar mal. A gente fomos pro hospital e ela ficou internada, né? Ela tem um problema com asma e então ela ficou com a saturação muito baixa. Então teve que internar por conta disso, né? E a gente ficamos 4 dias no hospital com ela internada. Então, para mim, foi uma gratidão, né? Uma gratidão de saber que o Pai Celestial, ele me ama, né? E ele ama minha família, né? Apesar de, né? Ele nos ama, né? Ele pôde me mostrar o amor dele e o cuidado dele por mim, sabe? Em especial naquele momento, né? E eu sou muito grata por ter passado por essa experiência, né? Mesmo que foi uma experiência não muito boa, né? De ver minha filha doente, ter que carregar ela correndo pro hospital e internar ela, mas por saber, né, que o Pai Celestial está comigo a cada momento e que Ele cuida de mim e da minha família. Então, eu sou grata, né, por esse momento, por ter tido essa experiência. A outra coisa que eu fui grata esse mês foi também, nós temos chegado, então nós já tínhamos tudo planejado, né, e de que nós chegaríamos em determinado dia e desse determinado dia até o final do mês, nós teríamos para trabalhar para pagar nossas contas, que as contas vêm, né, todo mês. E o que aconteceu? A Meg ficou doente, a gente internou, ficamos uma semana com ela internada e, assim, a gente ficou preocupado, né? Só que a gente já tinha sentido o amor e o cuidado de Deus, né, na nossa vida. Então, a gente voltou a trabalhar depois da semana que a Mary ficou doente e a gente conseguiu pagar nossas contas, pagar as coisas que a gente tinha que pagar sem problema algum. Sendo que nós tínhamos planejado, né, nos nossos planos, né, a gente tinha planejado chegar, trabalhar e pra gente conseguir pagar nossas contas. Mas Deus fez diferente, né, Deus fez de outra forma e a gente conseguiu pagar e fazer as nossas coisas conforme nós planejávamos. Então, uma coisa que eu pude aprender com isso é que Deus, ele tem o plano dele e é melhor do que o nosso, né? Às vezes nós planejamos coisas para nossa vida, mas Deus está planejando coisas melhores, né? Então, por mais que nós passamos por um momento difícil, né? O Senhor, ele mostrou o amor dele, o cuidado dele por nós e ele nos retribuiu no nosso trabalho, né? Ele sabia que nós precisávamos, no nosso pensamento, no nosso planejamento era chegar, trabalhar, para a gente conseguir pagar nossas contas, as coisas que precisávamos fazer. Mas não foi o que aconteceu. No plano de Deus, ele mostrou pra gente que ele cuida, né? Que eu preciso ser dependente dele, né?
E isso foi uma coisa que eu aprendi, né? A depender, né, de Deus. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas com a nossa mão, né? Mas o Senhor, Ele está à frente, né? E se a gente entregar tudo para Ele vai fazer melhor. E isso foi um dos aprendizados também agora de janeiro. Outra coisa, eu conheci um canal aqui no YouTube, que é da Rose Pires. E, na verdade, foi em dezembro, né, que eu vi esses vídeos, porque eu tinha bastante tempo, né, tava de férias, então eu tava com bastante tempo pra ver as coisas, fazer coisas que eu gostava de fazer. Então, eu assisti esse canal do YouTube, né, foi um canal que eu conheci agora em dezembro. Então, eu vou falar que foi agora em janeiro também, porque eu assisti agora em janeiro. Mas, gente, que aprendizado eu tive com essa mulher, né? Ela foi fazer uma viagem pra África, né, aonde ela foi fazer um Natal, né, solidário para as crianças da África. E ela ali mostrou a realidade, né, daquele povo, daquelas pessoas ali, como eles vivem. Gente, eu sou uma pessoa que eu sou muito emotiva. E então, quando eu vi tudo aquilo que ela mostrou lá nos vídeos, depois se vocês quiserem ir lá no canal dela, vocês também podem ver. Gente, eu fiquei assim, sabe? Na verdade, nem foi no canal, foi no TikTok que eu vi isso. Eu fiquei assim, nossa, a gente reclama, né? Então foi uma das coisas também que eu aprendi, a parar de reclamar, né? Não que eu reclamava direto, mas eu reclamava. E quando eu via aquelas pessoas, aquelas crianças, né, não tinham nada, sabe? Não tinham um sapato, não tinham chinelo, não tinham comida, né? E aquelas crianças gratas por um pedaço de pão. Aquilo, aí a gente começou a emotiva. Aquilo cortou meu coração. Porque às vezes nós temos pão na nossa casa, né? E às vezes a gente reclama que o pão tá duro, né? Aquela criança, ela só queria um pão. Não importasse como o pão tava. Se o pão tava duro, se o pão era de um dia ou do outro dia, né? Então, me emocionou muito esse canal e foi no TikTok que eu vi essa publicação dela. E, gente, se vocês quiserem olhar, né, olhem lá, né, vocês vão tirar algum aprendizado daquilo, né, como eu também tirei, né, a ser mais grata, a parar de reclamar, né, a parar de é, reclamar, sabe, porque eu tenho, eu tenho muita coisa, né, e eles lá não têm nada, né, então isso foi um dos aprendizados. E o último foi o cuidado de Deus mesmo, na minha vida, na minha família. Como eu falei, né, a Meg tinha ficado doente, a gente tinha os planos de chegar, trabalhar e, e, e fazer, né, tipo, juntar o dinheiro ali pra comprar as coisas. E agora, né, já agora em fevereiro começa as aulas. Então precisava comprar material pra Meg, comprar a mochila, as coisas dela. Ela tem uma mochila, né, se eu for pensar ali pelo vídeo da mulher da Rose, né, minha filha tem uma mochila, gente, pra ela ir, porque do ano passado não tá tão ruim, tá boa, tá em bom estado, podia usar essa mochila. Mas minha filha, né, vinha pedindo uma mochila de um personagem que ela gosta, tá gostando agora no momento. E eu não ia ter o dinheiro pra comprar essa mochila agora, né, tipo, no primeiro momento agora em janeiro, pra ela começar em fevereiro as aulas com a mochila nova. Eu não teria, porque a gente, né, temos, conseguimos pagar as nossas contas, coisas que eram essenciais. E ontem, minha irmã, minha irmã, que é a madrinha da minha filha, comprou a mochila dela, né? Comprou a mochila, comprou o estojo e eu pude sentir o amor, né? Novamente do Pai Celestial por mim, né? Porque em nenhum momento eu falei pra minha irmã que eu, né? Que precisava comprar a mochila da Meg, em nenhum momento, né? E ela simplesmente foi lá em São Paulo, comprou a mochila que ela queria, né? Do jeitinho que ela queria as coisas. E comprou, né? E aí eu pude sentir novamente o amor de Deus, né? O cuidado de Deus na minha vida, né? Porque a Meg iria usar a mochila que ela já tinha do ano passado, né?
pra até, tipo, nós estabelecermos, né? E aí eu ia comprar, né, durante o ano pra ela a mochila que ela queria das guerreiras, né? Que ela tá gostando agora das guerreiras. E minha irmã foi lá e me surpreendeu, né? Na verdade, não foi a minha irmã, mas foi Deus, né? Deus me surpreendeu novamente, né? Então, ele me surpreendeu da maneira assim: filha, eu tô aqui, eu tô cuidando de você, né? Deixa eu cuidar de você, né? Porque, como eu falei, às vezes nós, não vou falar nós, mas eu vou falar de mim, né? Às vezes eu tenho esse negócio de, eu tenho que fazer, eu que vou, né? Eu vou, né? Assim, vou fazer as coisas. Mas eu esqueço que aquele lá, ele faz tudo, né? Então, novamente, eu senti o amor e o cuidado de Deus, né, na minha vida. E mostrar pra mim, né? Olha, Jéssica, eu tô aqui. Olha, filha, eu tô aqui, né? Deixa eu cuidar de você. Porque às vezes eu quero fazer tudo, né? Então, foi uma das coisas que eu aprendi durante esse mês de janeiro. Então, se vocês têm alguma coisa pelo que vocês foram gratos, né? Se vocês não têm esse costume de escrever todos os dias algo pelo que você foi grato, mas tem uma coisa aí dentro do mês de vocês que vocês, nossa, né, eu senti o amor de Deus, ou então eu fui grata por isso, né? Coloca aqui nos comentários, né, no link, aqui, desculpa, aqui nos comentários, né, dê o like, porque é muito importante para que o canal cresça, né? Eu tô querendo voltar novamente aqui com o canal, né? Porque é uma das coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de compartilhar, né, com vocês, coisas que eu aprendo, né? E a gente não pode deixar pra gente, a gente tem que repassar, né? Coisas que são boas para que as pessoas possam crescer, né? Progredir, isso é muito bom. E então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, como eu falei. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, uma coisinha aí pelo que você foi grata nesse mês, tá bom? Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.